dia. Bom dia! Está no ar o Fala Pirenópolis. Eu sou Carla Castanheiro e sigo com você até às 11 horas desta manhã, com notícia e um bate-papo com o secretário de Meio Ambiente, César Triers. Você acompanha o nosso podcast pela Rádio Meia Ponte 87,9 FM e também pelas redes sociais da Prefeitura de Pirenópolis, Instagram, Facebook e YouTube. É só escolher e assistir a hora que quiser. O Bom Dia Especial de hoje vai para a creche Casa das Avós Aldeia da Paz, que começou a semana fazendo aniversário no dia 15. São 45 anos de serviços sociais e muito amor. Eu mando os nossos cumprimentos a todos que fazem esse belo trabalho acontecer. Um abraço enorme à Irmã Maria de Deus, à Irmã Madalena, ao Rondinelli e a toda a equipe voluntária e aos internos da Aldeia da Paz. Parabéns! Agora é hora de saber todas as novidades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Eu converso a partir de agora com o secretário César Augusto Feliciano Triers, que vai deixar a gente por dentro de todas as ações. Bom dia, César. Bom dia, Carla. Bom dia ao pessoal que acompanha, aos ouvintes da Rádio Jornal Meia Ponte e também aos espectadores do nosso canal, né? Um abraço a todos vocês e vamos lá, estamos aqui para tentar colaborar um pouco com a prestação de informações à população, né? É isso aí. O que é importante. Tem muita gente, uma grande novidade que já está aí, que tem chamado a atenção de muita gente, é a coleta mecanizada. E Sim. Como é que ela funciona? Porque tem muita gente que já viu, mas não entendeu ainda muito bem como é que funciona. O que é uma coleta mecanizada, César? Enfim, a priori, né, é necessário dizer que quando o prefeito Nivaldo Melo nos convidou para fazer a gerência dessa pasta, da Secretaria do Meio Ambiente, ele nos deu algumas missões, que além de missões são verdadeiros desafios, que são 3 vertentes básicas que ele nos atribuiu. Em primeiro lugar, a questão da revisão do plano diretor, que é importantíssimo, a questão da REURB em todo o território e uma inflexão total nas políticas ambientais. Dentro desse segmento, é necessário dizer que a missão de fazer gestão do nosso aterro sanitário, que envolve, né, desde a disposição final, a coleta de resíduos, a coleta seletiva. Então, desde o início do ano, nós carregamos todas as energias, principalmente nesses três pilares, exatamente. A questão da coleta mecanizada é apenas um princípio. O que seria, né, tecnicamente, são aqueles caminhões compactadores que já, né, atuam, né, eles estão na cidade há bastante tempo. Eles têm um braço mecanizado, basculante, que faz, né, a coleta da lixeira sem a necessidade de que o colaborador, né, faça o manuseio do lixo, o recolhimento. Para isso adquirimos esses contêineres. A princípio são 35 para rejeitos não recicláveis, ainda é um número baixo. Nós temos recebido demandas para novas aquisições. Eu queria dizer para a população que vai chegar um momento, a nossa intenção é executar esse sistema em 100% das localidades, mas, como dito, é um princípio, né? Respondendo, enfim, a sua pergunta, o que é a coleta mecanizada? Nada mais é do que a utilização desse maquinário que se acopla ao container e faz esse recolhimento, o que caracteriza uma maior efetividade, um menor número de disposição de sacos de lixo pela cidade, enfim, e uma melhor condição para o colaborador, que ele vai, ao invés de ter contato direto com esse lixo, que pode significar algum risco, ele vai simplesmente manusear o maquinário, né, que foi colocado à disposição. Isso é muito bom, porque assim, esse saco de lixo, que a pessoa que não tem a lixeirinha ali, coloca na rua, vem o cachorrinho, rasga, é sujeira pela cidade, vem quando está chovendo, leva o lixo.
Então tem esse aspecto também, são vários benefícios na verdade, né? Sem dúvida. E acabou, César, que você já respondeu uma das perguntas que chega muito pra gente. E lá na minha rua, e lá no meu bairro vai ter então, gente, vai ter para todo mundo. Vai chegando, vai implementando por etapas, aos pouquinhos. Uma outra pergunta, César, que chega muito pra gente aqui, dos nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram, que é o @Prefeitura de Pirenópolis GO. Quer dizer assim, a pessoa pergunta, então agora é só essa coleta? O caminhão não vai passar mais na minha rua? Isso é verdade? Não, o caminhão continua passando enquanto for necessário, a princípio. Todavia, né, é necessário pontuar que para toda ação administrativa é necessário ter um planejamento. E o planejamento significa uma contenção, né? Qual que é o propósito do planejamento? Uma contenção de gasto. Vai chegar um momento em que o caminhão vai rodar menos vezes, ou seja, vão ser necessários menos colaboradores, menos gasto com maquinário, menos combustível, ou seja, é necessária a instituição de uma agenda, é necessária a instituição, né, de horário para o munícipe ter condição, tal dia, tal hora, o caminhão vai estar aqui na minha porta ou na minha região fazendo, né, a coleta desses rejeitos. Porque hoje, basicamente, é necessário que a gente rode todos os dias. É uma ação que a gente tem em parceria com o secretário de Obras, o Corival. Então a gente conversa, né, muito sobre isso para tentar, a princípio, uma ação até, vamos dizer, como que a gente diz, emergencial. Porque realmente não tinha nada de gestão de lixo. Então, vamos dizer, estamos rodando quantas vezes for necessário, mas vai chegar um momento que isso não poderá acontecer. Em determinados locais, o ideal é que seja feito coleta dia sim, dia não. Em locais de maior fluxo de pessoas, maior disposição, né, dos rejeitos, a gente passa todos os dias. Mas, enfim, a princípio, a população não precisa se preocupar. Nada para, é uma ação a mais. Exato. Inclusive, né, estamos tentando a aquisição de outros novos, 2 novos compactadores, caminhões compactadores, já para o próximo bimestre, o que seria muito interessante, porque é uma contenção de custos, que já temos alguns à disposição, ou seja, a gente tem que, vamos dizer, aposentar aqueles caminhões mais velhos, que não tem o tal braço mecânico para fazer o manuseio, né? A gente vai ter que dispor desse maquinário mais antigo e adquirir esses novos. E tudo, né, com o objetivo de planejamento e, ao final, colher uma economia dos gastos públicos, né? Que é a intenção maior de toda ação administrativa. César, e para arrematar essa questão dos coletores cinzas, o que pode, o que não pode ser colocado lá? Bem, Carla, é necessário dizer, né, antes disso, que o coletor é uma aquisição municipal, né, é um bem público. Então ele é da coletividade. E assim como a administração, todos os munícipes também têm o dever de ajudar a colaborar com a manutenção. É um bem que é de todos, é nosso. Exatamente. Então o que a gente orienta? A princípio, né, é bom evitar despejar nesses coletores, né, nesses contêineres, por exemplo, animais mortos, restos de galhadas, restos de materiais de construção, enfim. Não pode, não é nesse coletor não que pode, coloca. não é adequado, né? Inclusive, uma outra, né, informação que a gente tem é que nós temos já adquiridos na garagem da prefeitura outros 15 coletores para rejeito seco. Entendeu? Então, em breve, vai ter vamos dizer, uma nova rodada de orientação. O que pode ser, né, disposto Você já está respondendo aí, até vou falar, agradecer a participação do Guilherme. Ele está no Instagram como @Guilherme Posada, que era em que pé estamos com a coleta seletiva. Sim, né? A coleta seletiva é mais uma das ações que significa uma total inflexão nas políticas ambientais, ou seja, mudar para melhorar. E a implantação da coleta seletiva é uma das ações mais básicas, né, que são que são necessárias. Enfim, nós já adquirimos esses coletores, nós já adquirimos um caminhão,
né? Um caminhão específico para a coleta seletiva. Ele não é um caminhão compactador, ele é um caminhão baú. Né? E, enfim, nas próximas semanas nós estamos apenas na fase de ajuste, né? Na fase de contratação de colaboradores, de treinar esses colaboradores, enfim, para fazer a gestão adequada na coleta seletiva. Então, assim, eu queria até anunciar, né, que num período muito breve, Pirenópolis já vai estar startando a questão da coleta seletiva. Ó, Fala Pirenópolis trazendo novidades em primeira mão para os nossos ouvintes. Essa Sim. é uma notícia, César, muito esperada por nós pirenopolinos. E é muito bacana, muito cobrada, enfim, a população logo vai ver. O caminhãozinho vai ter uma musiquinha bacana, vocês vão se surpreender, né? Com a criatividade dos nossos colaboradores. Aproveito para agradecer o pessoal de suporte da secretaria, que esse projeto, né, tem muito deles, então eles nos orientam, nos enquadram, precisa disso, precisa daquilo, né? Enfim, muito breve a coleta seletiva estará efetiva em Pirenópolis. E já tem coletor para garrafa de vidro, esse já está instalado por aí. Exato, mais uma vertente dessa ação foi a aquisição de coletores específicos para as garrafas de vidro. Por que disso, né? Por quê? Porque o vidro em si, ele é um material reciclável, mas a demanda para ele é muito específica. Em Goiás, por exemplo, no Centro-Oeste, nós não temos praticamente nenhum interesse de recicladores, né, nesse material. Então, para solucionar isso, que Pirenópolis é um polo de despejo, principalmente dessas garrafas long neck, em razão do turismo, né? A gente tem um número altíssimo, é impressionante, né? Então, nós colocamos esses coletores específicos, adquirimos um triturador de vidro, né? E em parceria com a Catapiri, o pessoal da Catapiri, que é uma associação que faz a coleta, a separação no aterro sanitário, nós vamos ceder esse material já triturado, porque é mais fácil de transportar, certo? Então vale a pena, por exemplo, uma empresa que trabalha com a reciclagem de vidro, pagar um frete, por exemplo, para São Paulo, porque em vez de levar a garrafa, né, ele vai levar a liga já triturada. Então, assim, em razão, o comércio, vale a pena o comércio com o material da forma que a gente vai dispor, né? É uma solução que a gente crê, né, que vai solucionar a questão do vidro em Pirenópolis. Mas para isso precisamos também da colaboração, né, do pessoal, do cidadão. A questão da conscientização é muito importante. Não adianta a gente dispor de uma centena de contêineres, enfim, de adquirir um sem número de caminhões, se a população não se adequar e não fazer a separação dos resíduos, para que a gente possa dar o tratamento adequado a cada um. E quem adere, quem vai lá colocar, dispensar a garrafinha no lugar certo, que hoje, se eu não me engano, está ali próximo à ponte, à Rua do Lazer? Sim, nós adquirimos 3, são aquelas caçambas, né? A gente conhece aqui como drampos. Então são 3, a princípio tem um ali na Beira Rio, próximo à Casa de Câmara e Cadeia, e vamos colocar outro ali próximo, aos fundos da Igreja do Bonfim, e outro ainda a gente está identificando um local mais adequado, tem um fluxo de pessoas que costumam consumir, né? Consumir cerveja, o material, né? O vidro em si, para que seja colocado também. Então quem vai lá dispensar a garrafinha no lugar certo, está cuidando da natureza, está fazendo uma dispensa do lixo adequada e segura, né? Já que é um material cortante, se estiver no chão, quebrar pode machucar. E está colaborando com uma cadeia local, fortalecendo, né, os catadores. É muito importante esse ponto que você falou, que é muito frequente o acontecimento de acidentes com os colaboradores, com os coletores de lixo, né, com os garis. Porque normalmente se despeja dentro do saco, eles não têm, né, o tempo adequado de verificar aquilo ali. E é muito comum e a gente quer evitar isso, né? Mais uma ação visando também o bem-estar, além, né, da coleta mecanizada, visando o bem-estar dos colaboradores do município.
César, eu tenho certeza que com essas ações Pirenópolis vai ficar cada vez mais bonita, mais limpa, esse lugar que a gente ama. A gente tem mais para conversar, mas a gente vai fazer uma pequena paradinha para o nosso giro de notícias, hoje com a Emanuel Appel. Você já conhece o mapeamento cultural? Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o projeto visa levantar e registrar as manifestações culturais de nossa cidade e povoados. O mapeamento cultural já passou por Malhador e Lagolândia. Acompanhe o Instagram, @cultura.pirenópolis para saber mais. Gente, que projeto bacana esse da Secretaria de Cultura, mapeamento cultural. Você já conhece Lagolândia e Malhador, César? Conheço. Queria aproveitar a oportunidade até para parabenizar o secretário Ronaldo, né, pela iniciativa. Vamos dizer, estamos aqui torcendo pelo sucesso do programa. É um projeto bem lindo, está movimentando bastante as redes sociais, todo mundo quer saber desses resultados. Em breve o Ronaldo também será aqui nosso convidado para contar para todo mundo que está esperando por essas novidades. Agora eu gostaria de saber, César, sobre plano diretor. Por que plano diretor é tão importante para o desenvolvimento do nosso município? O plano diretor, cara, o que significa, né? É necessário trazer uma noção pro cidadão que seria o plano diretor. O plano diretor nada mais é do que uma legislação que rege o ordenamento territorial de todo o município. E partindo do princípio de que Pirenópolis é um município muito extenso, aí vocês imaginam a dificuldade, né, de fazer essa gestão em todo o território. Enfim, nós já temos um plano diretor, a Lei Complementar 02, instituída no ano de 2002, que apontou algumas diretrizes para a próxima década, a partir de 2002. Em tese, então, em 2012, teríamos que ter uma revisão do plano diretor. Até a lei federal, ela determina até, né, que de 10 em 10 anos se faça essa revisão. E por dificuldades de orçamento e uma série de outras questões, não se conseguiu até o momento fazer a tão falada revisão do plano diretor. Mas agora a gente está com a mão na massa, como é que é isso? Como eu disse no início, uma das prioridades da gestão, um pedido específico, um compromisso político do prefeito Nivaldo Melo é realizar essa revisão. Desde o primeiro dia da gestão, nós já entramos em contato com uma série de pessoas, fazendo o diagnóstico do que seria necessário. E hoje, por exemplo, nós estamos muito próximos de firmar uma parceria para início, né, dos estudos técnicos necessários. Fazer o plano diretor não é uma ação simples, é uma ação que demanda estudos, né, dos mais variados temas ambientais, temas sociais, enfim, toda questão, né, todas as questões inerentes à população, inclusive pesquisa com um grande número, um percentual dos munícipes é necessário. Então, um trabalho desse, ele é caro, ele é demorado, né? A fase de estudos demanda-se em torno de 6 meses. Então, quanto antes iniciarmos, mais próximos chegaremos ao resultado. É um processo, como eu disse, caro. Ele está orçado em torno de meio milhão de reais. Então, não é uma questão simples. Mas, sendo, né, um compromisso do prefeito, uma missão que nos foi dada, eu posso dizer que assim, o pontapé dos estudos técnicos está muito próximo. Eu creio que nesse mês, ou no máximo até o mês de setembro, nós estaremos apresentando, né, os parceiros que estamos conversando para início do estudo técnico e dentro desse processo, que é um processo de tramitação legislativa, é uma lei complementar, está a participação da população com as audiências públicas, com a formação de comissões. Então, no momento adequado, a população vai ser convocada, né, para trazer a sua participação, se concorda, se não concorda, enfim.
há vários problemas a serem resolvidos. Nós temos 10 povoados, nenhum catalogado dentro da administração em si. Nós temos uma demanda em torno de 3 a 4 mil imóveis irregulares, então é necessário, paralela à revisão do plano diretor, fazer uma gestão de regularização fundiária, uma espécie de REURB, né, dos aglomerados que se formaram irregularmente no entorno da cidade. É preciso dar um suporte para esse pessoal, porque já não há outro caminho, não há como voltar atrás. Enfim, há muita coisa a se fazer, mas é um tema prioritário, assim como a inflexão na política ambiental, plano diretor e REURB, são prioridades absolutas da atual gestão e num período muito breve, né? É bom lembrar que temos apenas 7 meses de gestão e na nossa avaliação muita coisa já foi feita. Enfim, falta apenas startar o processo para que a população tenha conhecimento. É porque todo projeto, assim, ele tem uma parte que ele não é vista, essa parte não é vista, que é a parte de estudo, não quer dizer que não esteja acontecendo. Tá bombando, tá a 1000 por hora, mas é uma parte que ela vai resultar nesses benefícios que vão ser vistos depois, né? Cara, o que eu aprendi, né? Que é um pouco que eu já via na minha área, né, da advocacia, e que eu estou confirmando isso na administração. A extensão, né, da urbanização, ela vai acontecer. Prova disso é que já temos aglomerados irregulares no entorno da cidade, um sem número. Então nós temos que escolher, ou ela acontece de forma ordenada e regular, com o Estado ou a administração podendo intervir para controlar, ou ela vai acontecer de forma irregular. Não há como frear esse processo. E, por exemplo, essa questão você falou, né, desses loteamentos irregulares, esse é um problema muito grande para a cidade, inclusive para a pessoa que compra um loteamento desse. Sim, o que acontece? É uma questão de segurança jurídica. Todo, né, adquirente, ele quer ter a sua escritura, ele quer ter, por exemplo, a possibilidade de fazer um financiamento bancário, enfim. Os estudos que estamos fazendo, o diagnóstico, né, que está sendo feito e o processo que estamos elaborando vai culminar ao final com a outorga da escritura para essas pessoas e trazer, principalmente, né, levar a esses aglomerados que hoje a gente não pode chamar de núcleos urbanizados, são núcleos semi-urbanizados, vamos dizer assim, porque não tem disposição adequada de água, não tem disposição adequada de energia elétrica, não há uma correta disposição dos rejeitos, né? Não há tratamento de esgoto, enfim, é poder levar a administração para dentro desses núcleos e fornecer os serviços públicos necessários. Tá certo. Vamos para a pergunta da internet? Vamos lá. O perfil Viver das Artes pergunta: gostaria de saber se está havendo fiscalização em relação a poços artesianos. Enfim, é um outro tema, vamos chamar de espinhoso, né, Carla, mas que tem que ser dito. Quem hoje deseja executar, né, um projeto de poço artesiano, a outorga, né, para utilização da água, ela é buscada junto à SEMAD, que é a Secretaria de Estado, né, do Meio Ambiente. Enfim, nós estamos realizando também estudos para que o município possa intervir de alguma forma e controlar a perfuração desses poços, porque a gente sabe da realidade, se formam loteamentos irregulares, por exemplo, de 50 lotes, os 50 perfuram poços, então a gente está atento a tudo isso e a nossa intenção é que, para que se possa perfurar o poço, o cidadão pelo menos tenha que ter a anuência municipal, já que a outorga é da SEMAD, que ele passe pelo menos por um processo de autorização para que a gente tenha pelo menos catalogado onde serão, o cidadão tem um poço, por exemplo, a 5 metros da sua casa, não precisa dele perfurar o. É uma questão de gestão que também estamos fazendo, né? Estamos produzindo diagnóstico e buscando efetivar alguma medida que especificamente seria um projeto de lei para que a gente possa intervir.
Tá aí respondida a pergunta do nosso internauta e a gente vai de mais pergunta da internet. O Lucas Ramos quer saber quando vai tampar os buracos da cidade. César? Enfim, Lucas, né? Não é permitido aos gestores transferir responsabilidade, né, cara? Quando assumimos, né, a administração do município em 1º de janeiro, já era de conhecimento da total precariedade dessa necessidade dos tapa-buracos. O que nós encontramos, todavia, foram condições, vamos dizer assim, na totalidade dos setores urbanos do município, inclusive os povoados, demandando a operação tapa-buraco. Então, não é um processo fácil fazer o levantamento de tudo que é necessário e nós, inclusive, partimos de um princípio. Não adianta a gente fazer todos os anos a operação de tapa-buraco, que é uma operação emergencial. Ainda que a gente perca algum tempo agora, nós temos que projetar ações já para uma correção mais duradoura desse processo, né, de arruamento, de revitalização asfáltica. Então, a princípio, né, enfim, respondendo à pergunta, nós finalizamos os projetos. Na semana passada, rodou o processo licitatório, nós conseguimos adquirir o material para o tapa-buraco e a nossa intenção é que se iniciasse o processo já nessa semana. Mas como a dificuldade de ajuste com a empresa que vai de fato executar o serviço, cremos que na próxima semana, no mais tardar em 10 dias, o processo já se inicie. Porque já há aquisição de material e já existe a empresa que vai executar o serviço. Então quero dizer à população que esse primeiro passo de tapa-buraco, que não vai ser feito só isso. A gente vai tentar fazer uma correção mais adequada em alguns pontos. Vamos fazer o recapeamento, enfim, e outros setores mais degradados vamos fazer as pedrinhas. Pois é, tem as pedrinhas. Olha, eu só tenho a dizer aqui que não tinha melhor notícia para a gente terminar o Fala Pirenópolis, né? Já começou com as pedrinhas. Você vai ter que voltar aqui porque o nosso tempo já acabou. A gente tem muita dúvida dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Mas eu quero te agradecer muito, César, pela participação. E estou sabendo que a secretaria está em novo endereço. Sim, estamos agora na rua Benjamin Constant, no número 57. Tá? E espero a visita lá da população. Quem queira conhecer, queria, né, mandar um abraço a todos e me coloco à disposição para sempre que for necessário vir até aqui prestar essas informações que entendo muito adequado. A população demanda esse tipo de serviço e nós devemos prestá-los. Muito obrigada, nós vamos ficando por aqui, mas a gente tem encontro marcado na próxima sexta-feira. Até lá!